A ideia é, o estresse virtual, ele tem muito a ver com a nossa capacidade de imaginar o futuro e lembrar do passado, né, Júlio? Quando a gente se desenvolveu e foi selecionado pela habilidade de sentir estresse, a habilidade era útil. Imagina, se a zebra não se assustasse quando sentia o cheiro do leão, ela ia acabar sendo comida pelo leão e não ia deixar descendentes, toda aquela coisa. Se ela não se assustasse de não achar o filhotinho dela, ela provavelmente ia perder bem mais filhotes e as coisas não iam dar certo. Quando a gente, como ser humano, desenvolveu capacidade de linguagem e de pensar, tanto de lembrar do passado quanto de pensar no futuro, a gente não criou um novo sistema de estresse para esses casos. A gente seguiu usando o mesmo que a zebra tinha. Então, quando você lembra de algo que foi muito doloroso no passado, por exemplo, um assalto que você sofreu, um rompimento traumático de um relacionamento, brigou com a namorada e foi horrível aquela época, você sente no seu corpo agora as coisas que você sentiu naquele momento. Talvez numa intensidade um pouquinho menor, às vezes na mesma intensidade, e o estresse do passado está se fazendo presente aqui agora, muitas vezes. A capacidade humana de lembrar faz isso com a gente. E do futuro é o outro lado da moeda, né, Henrique? A capacidade de planejar. Quando você imagina, você ativa os mesmos circuitos cerebrais de como você estivesse vendo aquilo. E se você ativa os mesmos da visão, ela afeta você como se fosse visão, claro, geralmente numa intensidade menor, mas já é o suficiente para você ficar nervoso, estressado. Por quê? Você tem um simulador de realidade na sua cabeça que é muito útil, né? Você usa esse simulador para resolver um problema prático. Mas, se você está sempre usando esse simulador para pensar nas piores coisas possíveis que podem acontecer sem nenhum foco prático, simplesmente porque é um reflexo para você ficar imaginando isso, gera esse estresse virtual. E isso pode ser enlouquecedor, pode ser muito cansativo, pode tornar você menos efetivo, pode fazer com que você não durma e se abra ainda mais para o estresse. Então, assim, é um ciclo bem difícil de quebrar. Para além disso, você também pode estar estressado agora por alguma coisa que não está acontecendo e que não está no seu controle. Então, você pode estar estressado por uma prova que a sua namorada está fazendo e que pode dar muito errado. O estresse vai fazer parte da nossa vida e a gente saber modular isso aí, saber reduzir essa intensidade para quando é um estresse do passado, um estresse do futuro, um estresse no aqui e agora que a gente não tem controle, é essencial para a gente conseguir diferenciar o que é virtual e o que é real. A primeira metáfora é, o jogo não é a narração. O jogo de futebol está acontecendo e aí você escuta o Galvão narrando o jogo e dizendo o que está acontecendo, né? E muitas vezes você tem vontade de mandar o Galvão calar a boca. Quase um bordão, né? Cala a boca, Galvão. É bem parecido com a relação que a gente tem com a nossa mente, né, Júlio? Ela é meio que um comentarista da realidade. Como se ela estivesse o tempo inteiro olhando para a realidade e tentando ver o que tem de perigoso naquilo ali, o que pode fazer você perder em algum momento. Então, em vez da gente estar conseguindo ver o filme ou ver o jogo 100%, ou até jogar o jogo nesse caso, né? A gente está com aquela narração de fundo sempre vindo atrás da gente. É muito fácil confundir essa narração com a realidade mesmo. Mas quando você começa a treinar a habilidade de notar que é uma narração, notar que são pensamentos, você começa a ter mais possibilidades de jogo. Assim como muitas vezes tentar fazer com que o Galvão fique quieto é quase sempre inefetivo, né? Você não tem o poder de fazer a narração ficar quieta. O que acontece? Em vez de estar o tempo todo irritado com o Galvão, você cria uma relação diferente com ele. Tipo, ele tá ali comentando e você tá prestando atenção no jogo. Não é que ele para de falar, mas você cria uma relação diferente com ele. Com treino e prática, você consegue separar o que é virtual e o que é real de um jeito muito mais saudável. Você se conscientizar e poderem fazer essa observação e essa classificação. Esse é o primeiro passo. A partir daí a gente vai aprendendo a olhar para o outro lado, a focar diferente e fazer funcionar. Claro que ainda vai ter momentos de tensão, especialmente você vai aprender também a notar quando você está mais vulnerável a que algo assim aconteça e vai se cuidar mais também. Qual é a nossa abordagem então para lidar com o estresse? A ideia é sempre trazer o problema que você está simulando na sua cabeça sem parar, trazer esse problema para aqui e para o agora. Como é que a gente faz isso, Júlio? A gente se pergunta se tem algo que a gente possa fazer sobre o que está nos estressando agora.
seja um estresse do passado, algo que a gente está lembrando e se sentindo mal. Às vezes é um erro pequeno que a gente cometeu no trabalho e que a gente fica remoendo depois. E tem o que fazer sobre isso agora? Não. Às vezes é algo do futuro, que é, será que eu vou ir bem na apresentação amanhã? Será que vai dar certo? Você se pergunta, tem algo que eu posso fazer agora? E é importante você levar essa pergunta a sério. Digamos que você tem uma apresentação. Será que eu posso fazer algo sobre isso agora? Ah, mas a apresentação é só amanhã, não tem o que eu posso fazer. Calma, leva a sério a pergunta. Você pode ensaiar, você pode revisar o conteúdo, você pode praticar respiração diafragmática para que na hora você consiga fazer. Leva essa pergunta a sério, porque muitas vezes você pensa assim, não, mas o negócio que eu estou me preocupando é só daqui a um ano, eu não posso fazer nada agora. Calma, às vezes você pode. Ao não ter algo que finalize a resolução do problema, algo que indique pra gente acabou, tá finalizado, a nossa mente consegue ir nessa tarefa quase que para sempre se a gente deixar. Então, às vezes, ajuda também parar e escrever sobre o assunto. É uma técnica extra que você pode fazer uma lista do que pode acontecer e pensar, tem algo que eu possa fazer sobre cada um desses pontinhos nessa lista? Isso vai ajudar você a funcionar. Bom, então, se sim, né, tem algo que eu posso fazer agora, foca em fazer aquilo. Se não, deixe o pensamento ir. E quando eu falo deixe o pensamento ir, a pessoa fala assim, Henrique, tu acha que é fácil deixar simplesmente o pensamento ir? Eu tenho esse poder. Eu acho que a gente não nasce com esse poder. O que significa deixar o pensamento ir? Tem a ver com lembrar que aquilo é um pensamento. Uma imagem que a gente gosta muito é a imagem das folhas no riacho. Então você imagina que os pensamentos são folhas que caem no riacho e o riacho vai levando essas folhas naturalmente. Não é que o riacho vai expulsar elas, mas é o fluxo de pensamentos. Se você não se agarra em nenhuma folha, passa. Então é lembrar, calma, virtual e real, qual é a diferença? Agora eu estou me pegando em algo virtual e eu não posso fazer nada sobre esse problema. Deixa o virtual ir. Quando a gente consegue separar o virtual do real, a gente tem uma visão mais ou menos assim. No primeiro momento, eu estou nesse emaranhado, e no segundo momento, o emaranhado está menor? Não. Os problemas diminuíram? Não. Mas agora eu consigo olhar eles de fora e eu consigo agir de um jeito muito mais presente, né? E resolutivo. Posso fazer algo muito mais consciente para resolver aquilo.